E aí, galerinha, dando continuidade à parte 2 do Evangelho da Terra de Nietzsche, ele vai mencionar, pronunciar e proferir no seu livro: o super-homem é o sentido da Terra. Que a vossa vontade diga, o super-homem seja o sentido da Terra. E ele vai então proferir a frase que nós analisamos no vídeo anterior, que ele vai dizer: Eu vos imploro, irmãos, permanecei fiéis à terra e não vos acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterrenas. São envenenadores, Nietzsche vai chamar de ingratos mais para frente. Saibam eles ou não, são desprezadores que a si mesmos se envenenaram. Que vão embora então, Nietzsche vai dizer. Olha, a Terra já está cansada, farta, repleta desses envenenadores, então que vão embora. Então ele vai proferir a seguinte frase: Uma vez a ofensa a Deus era a maior das ofensas, mas Deus morreu. E com isso, com ele, né, morreram também os seus ofensores. Ofender a terra é agora o que há de mais terrível e considerar mais altamente as entranhas do inescrutável do que o sentido da terra. Pois bem, ô, turminha, foi nesse trecho então que nós ficamos compelidos em ponderar. Portanto, tomamos agora conhecimento do ideal de que Zaratustra havia amadurecido ao longo desses 10 anos de solidão nas montanhas, que é o Ubermensch. A partir desse ponto, ele passa a exortar os homens sobre a preponderância da terra e do corpo, fundamentos sobre os quais se ergue toda a sua filosofia. O pensamento nietzschiano reabilita a terra como solo sagrado da existência e o corpo como a expressão mais autêntica do ser. Nietzsche nos convoca a abandonar os sonhos supraterrenos e a reencontrar no corpo e na terra o verdadeiro sentido da vida. Eu ousaria inclusive afirmar, e sem receio de exagero, que a valorização da terra e do corpo é quase tão essencial ao ideal nietzschiano quanto o próprio conceito do Übermensch, pois é sobre eles que se edifica o homem capaz de criar novos valores e afirmar a existência em toda a sua potência. E Nietzsche, então, ele vai reiterar a frase sobre a morte de Deus, aliás, muito embora ela seja dirigida pela primeira vez à multidão aqui, ou perante algum ser racional. Nós já abordamos e falamos sobre isso, que não se trata em relação à morte literal, física do ser divino, mas da crença no Deus tradicional, do fundamento moral e metafísico da civilização ocidental. Ele quer dizer que na modernidade a fé já não guia o homem, a ciência, a razão e o ceticismo tomaram esse lugar, e o homem é a fonte da sua própria superação. Mas se Deus morreu, e aqui paira o niilismo, então o homem precisa encontrar novos sentidos para a vida. E é justamente aqui que entra o Übermensch para Nietzsche. No cristianismo, ofender a Deus era o maior pecado existente. Pelo menos é o que Nietzsche menciona nesse trecho. Mas, para ele, o novo pecado é ofender então a terra e o corpo também. Ou seja, é rejeitar a vida, é desprezar o corpo, é renunciar à alegria de existir em nome de uma esperança distante, de uma esperança espiritual, de um outro plano, é nesse sentido. Então, em resumo, Nietzsche propõe uma nova espiritualidade sem céu, uma fé na terra, no homem, na criação e na superação contínua. Então, enquanto Jesus, e nós falamos disso no vídeo anterior, enquanto Jesus convida o homem a negar-se a si mesmo para então encontrar Deus,
Nietzsche convida o homem a afirmar-se totalmente para tornar-se criador, para ser ele próprio o sentido da existência. Assim, permanecer fiel à terra é para Nietzsche amar a vida como ela é, com o sofrimento, com as imperfeições, mas também com a beleza que paira na vida. E sem precisar para isso projetar paraísos após a morte. O Ubermensch passa a ser o sentido da Terra por conta disso. O super-homem é aquele que não espera a salvação, mas cria sentido, que não busca um céu, mas transforma o mundo em sua própria obra. Nós cedemos uma resposta do ponto de vista sob a ótica, sob o prisma cristão, e eu acredito que no primeiro vídeo do Evangelho da Terra, e especulo, suponho, deduzo que é o suficiente, inclusive, para essa parte 2. Essa parte 2 foi apenas um complemento, pois eu havia mencionado. Ah, mas você decorou todo o livro? Olha, praticamente quase todo o livro, mas nessa tradução que eu estou mencionando, eu não encontrei nenhum livro físico com essa tradução antiga. Então eu tenho dificuldade para memorizar isso e na verdade não faz sentido. Eu não havia lido e cedido continuidade a essa parte que Nietzsche fala, olha, Deus morreu e com isso morreram também os ofensores. Ofender a terra é agora o que há de mais terrível e considerar mais altamente as entranhas do inescrutável do que o sentido da terra. Essa parte eu não havia lido e faz parte desse contexto. Na verdade, daria para reproduzir um único vídeo abordando esse trecho dentro desse tópico, mas daria muito trabalho. Então eu resolvi criar uma espécie de parte 2 e agora nós vamos, isto é, nos próximos vídeos, a não ser que vocês julguem conveniente, em vez de vídeos fragmentados, criar um vídeo com 1 hora de duração de um a outro tópico. Eu prefiro assim, para ser bem sincero, mas fica a critério de vocês. Nietzsche então vai inverter agora o papel da alma-corpo. Até então, o platonismo ou as religiões vão supervalorizar a alma e vão vislumbrar e contemplar no corpo como sendo o corpo uma matéria que, de certa forma, inclusive, limita a alma. Então Nietzsche vai inverter completamente. Ele vai ressaltar que o corpo não é inferior à alma. Pelo contrário, o corpo vai olhar para a alma e vai começar a julgar ela. Porque o ser humano não evoluiu como deveria evoluir, porque ele precisa então dessa trindade, muito embora Nietzsche, não sei se ele realmente. Enfim, mas vai ficar para os próximos vídeos. Mas perceba que é porque nós não podemos, galera, ir pulando. Nietzsche ele vai começar a anunciar diversas coisas que nós temos que abordar.